Bom, muito bem-vindos agora. Vamos começar aqui. Hoje a gente está trazendo um tema bastante provocativo para vocês, né? A sua empresa está na UTI e agora? Então, mas antes da gente começar a falar sobre o webinar e entrar nos nossos temas todos aqui, eu queria fazer uma introdução aqui sobre a Ingram Micro e a nossa unidade, a IMC. Então, a Ingram Micro, como vocês já conhecem, uma boa parte de vocês, nós somos o maior distribuidor de tecnologia do mundo, estamos em mais de 130 países e a IMC, a Ingram Micro Consulting, é a unidade de consultoria da Ingram Micro, unidade que está focada em trabalhar inovação e novos modelos de negócio. Então, meu nome é Shedia Nassif, eu sou responsável por esta área e aqui a gente tem o nosso time de consultores. Eu queria que cada um se apresentasse rapidamente, pode ser? Tá bom. Então, Eu sou Rogério Pereira, cuido da parte de gestão de empresas. Meu nome é James Finger, eu cuido da parte de prospecção e busca de novos clientes. Olá, Percival Oliveira, eu sou à frente de vendas e falo um pouquinho de inovação. A gente vai discutir hoje esse tema aqui também, que inovação é o aglutinador de tudo que a gente fala sobre essas frentes e vocês vão ter a chance hoje de entender um pouquinho melhor o que a gente faz. legal. E a Flávia, que está sendo transmitida aqui conosco, que está fora do país, então ela vai participar aqui conosco desta forma. Flávia. Olá, boa tarde pessoal. Vou falar um pouquinho hoje sobre marketing digital. A IMC, só para dar um contexto aqui para vocês, nós já estamos no mercado com esta unidade dentro da Ingram Micro há praticamente 3 anos e já tivemos a oportunidade de atingir, de trabalhar com mais de 100 empresas parceiras da Ingram. Parceiros são as revendas, os parceiros de negócio que nós temos aí, tá? Feitas as apresentações aqui, eu já queria começar a dar um contexto aqui para vocês sobre um estudo da Associação Brasileira de Empresas de Software, a ABES, e eu queria colocar esse tema para a gente discutir aqui em cima e entramos no nosso tema principal aqui do webinar, tá? Então eu vou ler aqui para vocês o que eles estão colocando. Esse é um estudo bastante recente sobre o mercado brasileiro de tecnologia. Então aqui ele diz o seguinte, o relatório, esse estudo, aponta um crescimento de 6,7% no setor global de TI, sendo que no Brasil o segmento cresceu em torno de 9,8%. Dos quase 47 bilhões de dólares gerados por esse mercado, considerando o mercado interno, 23,9%, ou seja, mais de 51%, são referentes a investimentos em hardware, 12,2 bilhões de dólares, 26% em serviços e 10,5 bilhões de dólares, 22,5% relativos a software. Então, assim, meu ponto é, se o mercado está nesse crescimento, e é um crescimento bastante importante, são quase 7% no mercado, o que acontece com as nossas empresas aqui, desse nosso segmento aqui de tecnologia, as revendas de tecnologia, que elas não estão acompanhando esta velocidade de crescimento do mercado? Por que isso está acontecendo? Então eu queria debater um pouquinho em cima disso, ver um pouquinho da visão de vocês e que já engata, né, com o nosso tema aqui, para ver como a gente pode tratar e como vocês interpretam esse ponto. Então, podemos começar com você? Claro, Shedia. Acho que assim, hoje a gente vê muitas empresas na UTI, até por nossa experiência, uns 30% dessas organizações hoje, elas não têm um demonstrativo de resultado, elas não têm um sistema de gestão e de informação estabelecido. Acho que falta foco no cliente, muito foco no cliente, e até a definição de uma estratégia, para olhar qual que é o rumo dessa organização. As empresas não têm isso. E esse é um pilar muito importante que fortalece a organização. Deixa que a empresa entre na UTI, né? Isso acho que assim, parece meio óbvio do que eu estou falando, mas assim, muitas organizações, elas pecam nisso, pecam nos 4 pontos que eu estou mencionando aqui. E acredito que assim,
a empresa hoje que está na UTI passando dificuldade, seja na parte financeira, né, não estou vendendo ou estou vendendo ruim, ela precisa se estruturar. Parece ser complexo o que eu estou falando, mas não é complexo. Se a gente organizar, trabalhar o sistema de informação, olhar a lucratividade do que você está se vendendo, a empresa em pouco tempo ela consegue se recuperar dentro de uma análise estruturada e ela sai desse período de dificuldade. Essa é a minha parte, esse meu ponto de vista, nosso ponto de vista na parte de gestão. Legal, bacana. James, fala você um pouquinho sobre o lado aí de prospecção. Como é que você está vendo isso conectado com esse crescimento e o não crescimento do mercado e não crescimento dos nossos parceiros? Na realidade, tudo está interligado. Sim. Muitas vezes você está preocupado apenas em trazer leads, buscar oportunidades, e você não está olhando o seu lado financeiro, você não conseguiu uma visão de qual é o seu preço certo, qual é o seu custo de produto, e às vezes você acaba tendo um cliente que não é um cliente bom para você naquele momento. Às vezes você está perdendo dinheiro. Então, na realidade, você tem que saber fazer um trabalho de prospecção correto, mas ao mesmo tempo faz parte de inovação, faz parte de planejamento, faz parte de uma área financeira. Tá? Então está tudo interligado ali também. Legal, legal. Tá. Queria ouvir um pouquinho da Flávia. Flávia, dá o teu olhar aqui sobre o âmbito de marketing, né? Hoje o marketing digital ele é uma ferramenta muito importante para todas as empresas, né? Todo mundo está de olho, as pessoas usam o Google para fazer as buscas, são mais de 97%, qualquer coisa que você vai pesquisar, mais de 97% das pessoas usam o Google, então o marketing digital continua em alta. Então a gente gosta de reforçar sempre que o marketing digital não só para venda, ele também é muito importante para gerar rentabilidade, retorno financeiro, crescimento da empresa, geração de leads. Então, a gente vai pautar bastante aí no marketing digital a parte de tagueamento, né? Como que você mensura os seus resultados. Isso é muito importante dentro das empresas, por isso a gente sempre fala muito sobre o Google Analytics, pois através dos dados coletados que você vai garantir que você está vendo efetividade das suas campanhas, né? Você precisa fazer uma ação e conseguir ver esses resultados depois. Então é muito importante a parte de dados, de analytics dentro do marketing digital, então a gente fala muito disso no nosso programa. Legal, tá ótimo. E você, Percival? Fala um pouquinho aí de vendas, do teu olhar aí. É bom a gente sempre lembrar que tudo que a gente está falando aqui é embasado já em quase 3 anos de experiência, mais de 100 empresas que nós já alcançamos, e aí a gente acaba conhecendo um pouquinho mais a realidade dessa revenda parceiro Ingram. Quando fala em vendas, e a gente encontrou isso na grande maioria dos desafios que a gente já enfrentou nesse tempo, é um erro pensar que a minha empresa não está bem, o resultado não está vindo e eu tenho que vender mais. Né? Então isso é sempre o primeiro momento, a gente sempre fala, esse é o primeiro momento, o empresário, o dono da revenda, independente de tamanho, de quantidade de colaboradores, é muito comum a gente encontrar isso. Né? Então é só vender mais. Não, não é isso. Né? Pelo contrário, vender mais pode te levar mais rápido para a UTI. Né? Isso que a gente aprendeu bastante com esse tempo. Muitas das empresas que a gente encontrou em uma situação muito crítica estavam vendendo muito, mas estavam vendendo do jeito errado. Né? Então, não é o vender mais, mas sim o vender melhor. Né? Então, todo o nosso trabalho pautado nesses pilares, que aqui de alguma forma estão sendo apresentados, né? A parte de gestão estratégica, prospecção de leads, a parte do marketing digital e vendas, dentro do mesmo ecossistema de inovação que a gente criou, que a EMC criou nesse último ano principalmente, né? Só nos leva a entender uma coisa, tudo começa realmente com vendas, realmente você tem que ter uma venda saudável, uma venda contínua, previsível. Eu acho que esse é um detalhe muito bacana do nosso projeto, que ele garante isso, que você consiga ter realmente uma venda e uma receita previsível. Eu acho que isso é bom deixar claro. E sem dúvida nenhuma, o maior erro que leva as empresas no foco de vendas a ir mais rápido para a UTI, sem dúvida nenhuma, é só achar que eu preciso vender mais.
E realmente a gente ensina as empresas a vender melhor e não mais. Tá Já certo, vamos gente? em coro Então aqui, já, né? porque já está incluído, isso já é o nosso DNA, né? E é o que felizmente a gente está levando aí para as empresas aí. Exatamente. Legal. Só Tá para a gente ótimo. começar o dia, né? Tá ótimo, muito bem. Eu acho que hoje a gente vai ter a oportunidade de explorar um pouco mais sobre alguns dos nossos programas, né? Sim. E como a gente pode contribuir aí dentro dessa dinâmica do como tirar sua empresa da UTI. Tem algumas perguntas que as pessoas foram se inscrevendo no nosso webinar e foram mandando essas perguntas e até eu gostaria de colocar aqui em pauta para vocês me ajudarem a responder isso, se for possível aí, tá bom? Legal lembrar, né, que foi um fato bem curioso, né? Mais de 400 pessoas ou empresas aí acabaram se cadastrando mesmo antes da gente anunciar efetivamente o webinar. Então quer dizer que o alcance desse trabalho está sendo bem grande aí e isso nos traz bastante reconhecimento, né? Isso é legal. E recebemos várias perguntas aqui, a gente acabou selecionando algumas para poder dividir aqui com vocês aí. Eu acredito que dúvidas que são bastante similares entre as empresas, então a gente trouxe aqui de uma forma mais assertiva. Deixa eu falar uma aqui, que vou direcionar aqui para o Rogério. O Pedro Henrique de São Paulo, ele perguntou o seguinte: empresas pequenas e médias devem fazer planejamento estratégico e ou orçamentário? Isso não é só coisa de empresa grande? Olha, Pedro, eu te diria que, pelo contrário, isso não é... Fazer um planejamento estratégico ou um processo orçamentário, ele é necessário e obrigatório para uma empresa média e pequena. Não é só uma coisa de empresa grande, ele é necessário. Por que eu digo isso? As empresas grandes, acho que elas têm bastante fôlego financeiro e elas têm o direito, podem errar. Isso não vai causar muito impacto para elas. Mas as empresas médias e pequenas, tendo um planejamento estratégico, um processo orçamentário, ela consegue direcionar as suas atividades e investimentos da melhor forma possível, porque essas empresas não têm a chance de errar, elas têm que ser muito assertivas. E o planejamento estratégico e o orçamentário te dá a direcionamento para você fazer a coisa de forma correta e proteger a tua empresa de qualquer erro, qualquer caminho, qualquer desvio que precisa ser feito. Legal, ou seja, independe do tamanho, certo? Não, para a empresa média e pequena, eu diria que é obrigatório. Perfeito. Tem uma outra aqui, Flávia, que eu vou direcionar para você, tá? A Sabrina Carmo de Jundiaí perguntou o seguinte: o que é mais importante para iniciar uma estratégia de marketing digital bem sucedida? O mais importante para uma estratégia de marketing digital bem sucedida, estruturação da campanha e o tagueamento. O que seria esse tagueamento, essa estruturação de campanha? O legal do marketing digital é que tudo que você faz online, você consegue ver um relatório depois de quem você atingiu, de onde são essas pessoas, quanto tempo elas ficaram no seu site. E todas essas informações são muito importantes para rentabilizar o plano, para a tomada de decisão, para o crescimento da empresa. E hoje, se alguém me pergunta por que a minha empresa está na UTI com relação ao marketing digital, eu diria que uma empresa na UTI com relação ao marketing digital é uma empresa que está fazendo marketing digital, está investindo, mas não tem uma estrutura, uma inteligência de tagueamento por trás. Então, hoje uma empresa ela gasta 10, 20 mil reais no mês numa campanha, chega no fim do mês ela não consegue identificar quem foram as pessoas que ela atingiu, se isso deu retorno financeiro ou não. Às vezes a empresa consegue alguns leads, tenta ver se algum lead fechou, mas esse trabalho é muito superficial dessa forma. Então, o mais importante numa estratégia de marketing digital, antes mesmo de começar a estratégia, é ter um bom tagueamento, né? Que é a estruturação do Google Analytics, toda a parte de tags, né, tags de conversão, remarketing, enfim, é muito importante a empresa estar antenada a isso dentro do site, porque sem isso o marketing digital ele é totalmente falho. Legal, tá ótimo. Legal. Obrigada aí, Flávia, muito bom. James, eu tenho uma aqui que vai ser para você. O Matheus Soares de Campinas, ele falou o seguinte: por onde uma empresa que queira iniciar ou melhorar o seu processo de vendas ativas deve começar? Por onde? Matheus, Matheus, boa a sua pergunta.
E essa é uma dúvida que muita gente tem. Eu vejo por aí equipes de vendas que mandam prospectar clientes e cada um vai para um canto. Na realidade, a primeira coisa que você tem que identificar é qual é o perfil do seu cliente ideal. Isso é o chamado ICP, o Ideal Customer Profile, onde você determina qual é o perfil da empresa, digamos, de que tamanho ela deve ser, onde ela fica geograficamente, de que setores de atividade você tem que você quer prospectar ou eventualmente você não quer. Então você tem a primeira visão do seu público como empresa. Certo. E em seguida você tem que olhar quem é a sua persona, né? Quais são as dores que ele tem que podem ser resolvidas com os benefícios do seu produto. Então esse é o início. Tá? Então você tem que entender e ter muito claro para onde você tem que ir. Entendi. Legal? Legal, tá ótimo. Deixa eu ver aqui. A gente tem uma aqui que vai para você agora, Percival. João Pedro de São Paulo. Ele tem uma pequena, um pequeno time comercial e ele pergunta para você: vendedor nasce vendedor? Engraçado, né? Legal. Bom, João Pedro, para ser bem objetivo nessa questão, porque é uma pergunta um tanto quanto ampla, então eu vou tentar aqui entender um pouquinho melhor essa pergunta, né? Então, primeiro, ninguém nasce vendedor. Não. Como ninguém nasce criativo, como ninguém nasce médico, ninguém nasce advogado, é uma construção. Existe uma crença por trás de tudo isso sobre o vendedor, que o vendedor ideal é aquele que sabe falar bem, sabe se colocar, sabe... Isso infelizmente foi criado pela própria sociedade, esse estigma do vendedor, e que felizmente isso está mudando, né? O vendedor ele é construído dentro de uma cultura empresarial, dentro do que ele busca estudar, né? E hoje as empresas falta muito vendedor no mercado, muito, né? Hoje eu acho que é uma das profissões que mais tem falta de mercado, porque as pessoas ainda acreditam que aquele vendedor é o cara que fala bem, para resumir aqui. Não, o vendedor é uma construção, é uma profissão que leva resultado para a empresa, que muitas vezes vendas hoje vista como operacional, deixou de ser operacional e passa a ser estratégico. Eu fico muito feliz hoje nas empresas que a gente está atuando, Sim. onde vendas agora é chamado para construir o budget, o vendedor é chamado não só para fazer forecast, né? Ele é chamado para montar a estratégia de negócios da empresa. Exato. Aliás, esse é um dos pontos do nosso programa, né? Que a gente fala bastante, que tem dado bastante resultado nas empresas, é transformar seu time de vendas de operacional para estratégico. E ele fazendo parte da tua estratégia de negócio é onde você vai ter mais resultado, vendendo melhor em menos tempo. Né? Então é isso que infelizmente as empresas acabam perdendo, é a grande chance de pegar o vendedor que sabe realmente a dor de mercado e de cliente e não olhar para ele como estratégia, olhar para ele só como operacional, ficar cobrando só meta. Né? Então a gente já vai dar aqui né? Meta não se cobra, gente. Meta é o efeito, a gente tem que cobrar a causa, né? Então a gente tem que cobrar o processo da venda e não a meta. E quando você começa, né, isso a gente implanta nas empresas, com bastante sucesso, quando a gente começa a ter o domínio sobre as etapas da venda, o dinheiro vem, a grana vem depois. É consequência. Né? E aí realmente você vai ter um vendedor estratégico e não operacional. Ok? Então, João Pedro, para te dizer o seguinte, ninguém nasce vendedor. Você se transforma no vendedor e hoje é uma das profissões que com certeza em pouquíssimo tempo vai estar valendo muito, porque o mercado ainda infelizmente não tem a quantidade de vendedores que ele precisa. Vendedores? Vendedores, exatamente. Acho que sumiu um pouquinho de novo aí a nossa imagem, só para alertar aqui, mas a gente já volta, tá? Tem uma outra pergunta aqui, agora eu vou direcionar de novo aqui para você, tá, Rogério? João Almeida de Curitiba, ele mandou essa daqui. Como você acha que uma empresa pequena ou média deve definir suas prioridades de investimento? Acho que essa é uma João, excelente, né? Acho que essa é uma excelente pergunta. É uma excelente né? pergunta, porque dentro da nossa experiência aqui, a gente entende que recurso para investimento ele é cada vez mais escasso nas organizações, né? E eu posso estar sendo até um pouco repetitivo aqui, mas tudo nasce de um plano estratégico, tudo nasce de um plano de orçamento, seja ele um plano estratégico para te atender a médio e longo prazo e um plano orçamentário para te trazer
a um curto período, um curto prazo. E esse investimento, uma vez proposto, ele é analisado, se vai trazer rentabilidade, se ele não vai trazer rentabilidade, se é correto ir dessa forma ou não. Acho que como a Flávia mencionou, às vezes você faz alguma estratégia de marketing digital e você não mensura isso, você jogou 20, 30 mil reais fora, né? Então a prioridade do investimento, ele nasce de onde a empresa quer estar no curto, médio e longo prazo traçado no planejamento estratégico. Uma empresa quer crescer 20% ao ano, ela tem que estar calcada dentro de um planejamento estratégico, seja o processo de vendas, como é que eu vou chegar nesses 20% de crescimento, como é que eu quero estar lá na frente em médio, curto e longo prazo. Perfeito, muito bom, Okay? muito legal, tá ótimo. Tem uma outra aqui bacana aqui para você, James, de BH, Sidney Campos. Você sabe me dizer por que muitos vendedores sentem dificuldade ou não gostam de prospectar e agendar visitas? Essa é boa, hein? Sidney, essa é muito boa e esse é o grande problema que acontece nas equipes de vendas, tá? Na realidade, quando você contrata um vendedor, você quer que ele esteja prospectando, que esteja vendendo, que quer fazer tudo. Mas vamos entender a realidade. Vendedor, a grande maioria não gosta de pegar o telefone e começar a prospectar. Não gosta. E por que não gosta? Por vários motivos. Primeiro, porque não é uma tarefa simples. Grande parte do seu tempo você perde prospectando, tentando falar com as pessoas, e você vai ouvir o dia inteiro: não quero, não está ocupado, está em reunião. Terrível. Tá? E aí vem o chefe e cobra resultados, e aí ele se sente acuado porque ele não está conseguindo produzir. Então a consequência disso é que muitas vezes ele se concentra na carteira de clientes, ele não prospecta e a empresa não cresce. Tá? Ele não cresce com novos clientes, acaba crescendo apenas dentro da sua carteira de clientes. Então a prospecção não é simples. E para isso, na realidade, você tem algumas opções. Ou o próprio vendedor prospecta, ou você coloca alguém para fazer isso internamente, Exato. ou você terceiriza esse tipo de trabalho. Tá? Não tem mágica, alguém tem que manter esse contato. Legal? Até, Então, e o desafio, né, aí que você estava falando, né, ou você aloca uma equipe, né, o próprio vendedor, ou aloca uma equipe, ou contrata, né, um terceiro para fazer, porque na verdade as equipes estão sendo enxutas, né, Claro. As empresas estão enxugando, e aí tem a ver com a parte de investimento que a gente estava falando antes, né, os investimentos estão sendo reduzidos, ou estão sendo melhor aplicados. Claro. E vai impactando em tudo, né? E outra coisa, muitas vezes não funciona, né? Fala, não, meu vendedor ele não quer prospectar, então você coloca uma equipe interna. Mas você não tem método, você não tem forma, não sabe fazer. Dinheiro jogado fora. E é dinheiro jogado fora de novo. Tá? Então é um jogo de faz de conta que está gerando oportunidades, mas às vezes não sabe nem sequer para onde ele tem que buscar. Ou seja, não Acaba tem uma gerando segmentação clara, né? isso. Gera às vezes oportunidades em empresa fora do seu perfil e de novo você joga dinheiro fora, porque você vai visitar a empresa, tem todo um custo de deslocamento e tudo mais, Sem e a empresa sucesso. não tem Não tem perfil. efetividade. Exatamente. Não tem perfil, ou não acertou o perfil, né? Exatamente. A oferta não se encaixa com aquele Isso, segmento. isso. Infelizmente mais comum do que a gente gostaria, né? Muito mais. Muito mais comum que a gente encontra. Sem Muito dúvida. E aí, vamos lá. Você queria colocar mais alguma coisa? Não, acho que tem mais uma. Deixa eu fazer um ponto aqui para Flávia, para você aqui. A gente recebeu uma pergunta aqui do Rio de Janeiro, da Sofia Oliveira. Como aumentar a rentabilidade das minhas campanhas de marketing digital? Muito bom. E aí, Flávia? Legal, é uma ótima pergunta. Toda campanha de marketing digital, como eu falei anteriormente, ela pode ser mensurável. Então, se você fizer uma campanha com uma estratégia bem definida de tagueamento, no final da sua campanha você vai ter um relatório com todas as informações de como aquela campanha performou. E é através desse relatório que você consegue aumentar a sua rentabilidade. Então, por exemplo, né, vou usar um número X aqui só para vocês terem uma ideia. Se no mês 1
você investiu R$1.000, 500 no anúncio A, 500 no anúncio B, e somente o anúncio A trouxe resultado, no mês seguinte você pode investir 100% do seu investimento no anúncio que deu certo. E aí, se a matemática continuar a favor, você vai ter o dobro de resultado. Geralmente não funciona assim, mas conforme você vai analisando os números e afinando os seus resultados, você vai aumentando a sua rentabilidade cada vez mais. Às vezes um ajuste muito simples pode não só gerar o dobro, mas como o triplo do resultado, porque quando a gente fala de marketing digital, a gente fala muito de robô. Então, quando a gente faz uma campanha no Google, uma campanha no Facebook ou em qualquer veículo, a gente tem muito algoritmo, muito robô por trás. Então, se através do relatório você identificar como que aquele robô se comportou e fazer com que no próximo mês aquilo se reverta a seu favor, é estratégia, é inteligência, e você só consegue fazer isso através de uma boa estratégia de tagueamento lá no começo. Então, por isso que eu falei que isso é o mais importante dentro do marketing digital, porque através do tagueamento e dessa estratégia de mensuração, que você vai conseguir não só aumentar os resultados, mas como ter mais rentabilidade no seu plano de mídia. Então, você consegue otimizar o seu investimento colocando naqueles anúncios, palavras-chave, enfim, naquela estratégia que funciona melhor para a sua empresa. Legal. Então é isso, fica de olho nos relatórios, muito cuidado com o Google Analytics, mensuração de resultados, porque é somente através disso que você consegue ter clareza sobre a sua estratégia dentro do marketing digital. Legal, tá ótimo, Flávia. Eu tenho uma aqui que o Luiz Fernando mandou. Vamos lá. Qual a melhor estratégia para a remuneração de vendedores? Ótimo isso. Ótimo isso. Quando a gente fala, né, de remunerar vendedor, a gente sempre tem também de novo um paradigma ou um estigma do próprio vendedor e falar assim, olha, o vendedor, a comissão de vendedor sempre é um grande desafio. Eu gosto de colocar essa questão em cima da mesa para dizer o seguinte, a meritocracia, ela vem de fora para dentro, né? O reconhecimento do trabalho do vendedor vem de fora para dentro, né? Então isso claramente em vendas fica um pouco mais fácil, porque tudo se transforma no número da venda em negócios fechados, né? Mas a falta da política de remuneração é o que prejudica muitas vezes o resto da equipe, né? Se você tem 10 vendedores, só para ser bem objetivo, provavelmente 20%, 2 deles vão trazer um resultado muito grande, né? E às vezes uma política errada de remuneração para esses 2 desmotiva os outros 8, né? Então, a melhor forma de você entender, primeiro, as metas devem ser claras. A meta do vendedor tem que ser clara e o recurso para ele tem que ser claro. Ok? Então o erro na remuneração muitas vezes vem da meta não clara e dos recursos não claros que ele tem para vender. Exato. Começa o erro por aí, tá? A melhor forma é você medir o esforço que o teu vendedor está fazendo vezes o resultado que ele entrega. Essa é a melhor forma de você remunerar. Então qual é o exemplo? De repente você tem em um mês um vendedor que te trouxe um resultado muito bacana de valor, porém ele fez pouco trabalho. E aí você tem um time inteiro trabalhando muito, só que naquele mês não trouxe o resultado. Então é sempre um vezes o outro, tá? Então é o esforço vezes o resultado alcançado. Então se você tem gente prospectando bem, mas naquele mês ele performou mal em relação ao faturamento, um vezes o outro vai te dar como você remunerar melhor a sua equipe. Você focar só em remunerar pelo resultado final, na grande maioria das vezes eu tenho visto, é injusto. Você acaba remunerando o vendedor errado de forma errada. Então o resultado é o esforço do vendedor vezes o resultado que ele traz. Ok? Eu sei que é um pouco mais complexo. Quem quiser um aprofundamento dessa questão, manda essa pergunta de outra forma para nós, ou manda para nós, a gente depois pode estar mandando um material melhor para vocês com mais profundidade, tá? Bacana. Mas é assim, sendo simples, esforço vezes o resultado, não um isolado do outro. Eu vou responder uma aqui obrigada, Percival, do José Roberto Alves, que está perguntando se a IM Consulting é uma empresa da Ingram Micro ou uma empresa parceira que oferece serviços para as revendas de TI. Nós somos uma divisão dentro da Ingram Micro, tá? A Ingram Micro Consulting é uma divisão, nós estamos criados aí há cerca de 3 anos, essa unidade de negócios, eu estou à frente, né, sou responsável por ela,
E o time que está aqui, que vocês estão vendo, são nossos parceiros nesta empreitada. Então a gente faz o delivery de todo esse trabalho através da IM Consulting, utilizando os recursos aqui das equipes, né, que vocês estão vendo aqui, de cada um deles, tá? É uma unidade de negócio. É uma unidade de negócio, exatamente, tá? Tem uma outra pergunta aqui, que eu queria que o Percival também me ajudasse contextualizar aqui. Veio pra gente de Marília, tá? É a Leia Lima. Ela perguntou sobre inovação. Ela falou, inovação é caro? Como eu posso inovar na minha empresa sem dinheiro? Legal, boa. Aí, Bom, Percival, dá uns 6 números da Mega Sena. né? Perto disso, né? Não, Tá vamos acumulado lá. agora. Tá com a acumulado, gente, então. Vamos tá lá. com a gente. Então, o que eu entendo, gente, para falar de inovação, e também é uma outra questão, muito se falou de inovação, principalmente na última década, principalmente nos últimos 5 anos, a gente tem ouvido falar muito sobre inovação e acaba virando até um modismo e foge um pouco da realidade. Inovar, gente, é bem claro pelo seguinte, né? Então precisa se dar o contexto de inovação. Para nós o contexto de inovação inovar é você pegar o que já existe, fazer melhor e no final do dia alguém pagar por aquilo, né? Se você pegou algo que já existe, fez melhor, mas ninguém comprou, ninguém pagou por aquilo, não é inovação, é apenas uma boa ideia, né? Quem está do outro lado aí já viu os nossos workshops, já deve ter ouvido isso da gente. Então inovar não se trata de dinheiro, né? Ele traz dinheiro, mas não se trata de dinheiro, né? Inovar está muito mais perto de você ouvir o seu cliente do que você achar que uma nova tecnologia, um novo computador, né, um novo software vai trazer algum resultado diferente para o teu negócio. Grandes investimentos. Grandes investimentos. Então, a inovação, como gestão, foi bem colocado pelo Rogério, é obrigatório para as pequenas e médias empresas. Hoje eu digo, inovar é obrigatório para pequenas, médias, grandes empresas. Inovar tem que estar dentro do pacote da empresa, não ser visto como algo paralelo, né? Inovar vem de você ouvir o seu cliente, ouvir os seus colaboradores, ouvir o que está acontecendo, né? Não é raro a gente estar nas empresas e a gente tem a nossa iniciativa da jornada do usuário, que é uma das ferramentas que a gente usa na área de inovação, usando o Design Thinking, que é claro que muitas vezes só entendendo a jornada daquele usuário, daquela empresa, daquele segmento, você tem ideias internas que são inovadoras. E aí pegando um gancho aqui do teu ponto aqui de inovação, né? E aí eu vejo aqui uma das pessoas aqui, a Tatiana, fazendo um contexto aqui. Ela falou, muitas vezes somos empresas pequenas, não temos nem 20k para fazer um trabalho de marketing digital e nem preço competitivo, porque trabalham com estoque e tudo mais. De novo, né? É um olhar singular, né? Só num único produto. Né? Então, assim, como trazer um outro olhar, inovação, né, dentro da sua empresa, dentro do que você está oferecendo para o mercado e não ser commodity, né? Porque se você é commodity, realmente a tua margem vai ser cada vez mais enxuta, vai diminuir a sua competitividade, né? Outras empresas vão estar competindo pela mesma coisa e a disputa fica diferente. Então tem que ter esse novo olhar, tem que ter esse olhar de busca por uma inovação, por complementariedade, para que não seja pura e simplesmente uma venda tradicional de produto, porque senão realmente, né, a gente... Commodity você vai ficar na mesma. E aí vira guerra de preço. Posso aproveitar só isso, que eu acho que Aproveita. é extremamente importante. Tem 2, 3 perguntas dentro dessa linha. Que pequenas e médias empresas só buscam preços na hora da transação. Sim. Mas aquilo que a gente sempre vem batendo. Eu sempre digo, isso é importante a gente entender, que dentro desse período que a gente está, vamos falar de prática, vamos falar de resultado real. Nós tivemos empresas com 5 colaboradores até 20 mil colaboradores, né? Sem citar nomes aqui, né? Mas a gente teve dentro desses últimos 3 anos aí, empresas desse porte. E eu sempre digo o seguinte, quando te falta recurso, quando você acredita que te falta recurso, isso é uma posição clara. Ninguém aqui é hipócrita de dizer que é fácil. Não, mas se você não fizer marketing digital mesmo com pouco recurso, se você não fizer uma inteligência de prospecção mesmo com pouco recurso, se você não tiver um olhar estratégico na gestão com pouco recurso, você nunca vai se tornar uma empresa grande. Essa é a questão. O que te falta hoje é o que realmente você precisa investir para crescer. Porque hoje, independente de tamanho de empresa, se não houver esse olhar, se não existir esse olhar
para mudança, para realmente esse investimento que é muito mais inovador que pode imaginar, muito mais criativo, né? Porque nós atendemos empresas de 5 consultores, 5 empresas, 5 colaboradores, até 20 mil. São bolsos diferentes, mas o resultado tem que vir. Exato. Né? O que tem mais nos motivado aqui, esse time todo com a EMC, nesse tempo, é que realmente a gente entregou o resultado, mudamos empresas reais, né? E isso está trazendo para nós assim bastante satisfação. Seu relógio está batendo. Meu relógio está batendo, está fazendo... É, desculpa. Então, o que me empolga bastante, né, vocês devem perceber, é que a empresa pequena, que como foi colocado aqui, não tenho 20k para investir em marketing digital. Ótimo, sem dúvida é um posicionamento. Mas se você não investir em marketing digital de uma forma estratégica, e pode procurar a EMC, porque a gente tem essa fórmula, realmente vai ficar difícil você crescer. Né? O ambiente Então, é muito competitivo hoje, né, pessoal? Por isso que eu tenho que estar de olho nos meus custos, nas minhas despesas, não é isso? Por isso tem que olhar todo. Né? É sistêmico, né? É um ecossistema aí, né? Que tudo tem que funcionar. Okay? E aí engata aí num outro posicionamento até que o Marco Aurélio coloca, né? A pressão, né, por resultado, os problemas, né, que são os que a gente escuta, né, e que estamos vivendo, né, no meio deles, as questões econômicas, né, e tudo mais, apesar do mercado estar com esse posicionamento de crescimento e tudo mais, ele fala como que a gente vai motivar os nossos vendedores, né, porque os desafios estão aí. Então, acho que esse é buscar olhar de uma outra forma, né, Se você me permite, eu sou da área de finanças a vida inteira, de gestão, e é uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida. Uma organização, desde a pessoa que serve, eu costumo dizer, desde que serve o café, a pessoa com função administrativa, todo mundo tem que ter foco no cliente, Shader. Não dá para ser diferente. Vencer nesse mundo competitivo hoje, para mim, é foco no cliente. É isso. Sempre foi, que hoje está em destaque. Então, né? É muito competitivo. As grandes organizações, quem começou pequeno e se tornou gigante, sempre teve com olhar no cliente. Né? Mas eu queria aproveitar a questão da motivação dos colaboradores e especialmente em vendedor. Vamos falar o seguinte, gente, o que desmotiva o vendedor. Às vezes a gente está olhando o lado errado, a gente está tentando buscar o que motiva e a gente esquece o que desmotiva o vendedor. Você sabe o que desmotiva o vendedor? E eu posso falar isso de carteirinha, né, com as centenas de empresas que a gente já passou. O que desmotiva o vendedor é ele ser cobrado por uma coisa que ele não tem domínio. Qual é a coisa que ele não tem domínio em vendas? Na meta. A meta está na mão do cliente, não está na mão do vendedor. E olha que engraçado, a gente passa por empresa de nome, né, algumas centenas de colaboradores e tudo mais. Aí você vê o gestor comercial cobrando meta. Meta é diretriz, é super importante, ela faz parte, ela estrutura a tua venda. Porém, eu tenho que cobrar meu vendedor, são das ações de vendas. Então você chama um time, eu participei essa semana, só para contextualizar, de uma reunião de fechamento de vendas, eu fui convidado para participar dessa reunião, e assim a reunião foi muito clara, é uma reunião de cobrança. Né? É uma reunião de cobrança, não vira uma reunião estratégica, não vira uma reunião motivadora para o seu time comercial. Né? Então, a motivação está sempre linkado a se bater o meta. Meta é consequência. Né? Eu tenho que estar de olho no meu time se eles estão cumprindo. Está prospectando a quantidade certa? Né? Está qualificando a empresa certa? Está qualificando bem o lead? Né? Está fazendo a visita correta? Eu vejo um monte de empresa, nesse trabalho que a gente já faz há algum tempo, um monte de empresa que perdia um monte de negócio na última etapa da venda, porque a proposta do cara não dava para entender. Foi mudar a proposta, o layout da proposta, e ele começou a fechar mais negócio. Não, e uma coisa complementando o que você está falando, as equipes de vendas esquecem que existe uma coisa chamada jornada de compra. Sim. Então todo mundo, né, todos somos da área comercial e nós pensamos apenas no curto prazo. Nós queremos aquele que está pronto para comprar, aquele que... Isso é mais fácil, né, gente? Imediato, né? Isso, e às vezes o cliente que você visita, ele não sabe que você existe, às vezes ele não sabe nem sequer que ele tem um problema. Tá? Então isso é uma jornada, isso leva um tempo. Né? E a gente tem que mudar isso, né, gente? A gente tem a possibilidade de mudar isso. E um outro ponto, né? Pegando esse teu ponto aqui, da gente tem que entender essa persona, né? E tudo mais. Se a gente só quer ir na etapa final, que é em compras, a gente está vendido. A gente perdeu a chance de mostrar
que a gente tem alguma coisa diferente para agregar, porque aí vai virar guerra de preço, vai virar commodity, e aí a gente não consegue se diferenciar em relação aos demais. Eu estou falando isso porque eu tenho visto aqui alguns pontos de que a gente acaba batendo aí na questão de preço e a gente perde por preço e tudo mais, é porque o cliente não está vendo valor naquilo que você está levando, né? Então essa construção não está sendo bem trabalhada para que realmente dê o resultado esperado aí para a tua empresa, tá? Eu acho que eu queria, tem outras questões aqui que eu acho que valem a pena a gente explorar e tudo mais, mas em virtude do tempo também, né, do nosso tempo aqui do webinar, eu queria trazer para vocês dentro desse trabalho, o que a gente está disponibilizando para vocês agora, né? E isso é um lançamento que a gente está fazendo agora, que é o que nós chamamos aqui de programa Growth 2212. E por que é isso? Porque são 22% de resultados em 12 semanas, né? E isso a gente aprendeu executando, Sim. certo? Medindo o resultado das empresas que fizeram esse trabalho conosco, que realmente elas levaram a sério, né? Também tem isso, né? Entraram no programa e participaram de todas as etapas. Isso, Implantando o programa, consegue um resultado em 30%. conseguem um crescimento. Então a gente mediu isso, a gente constatou isso ao longo dessa jornada, e aí eu vou falar para vocês o que é isso, tá? São 5 especialidades em uma única entrega, né? Consultoria, tá? Então são essas 12 semanas, e o que a gente está falando dessas 5 especialidades? Então a gente está falando de vendas, a gente está falando de prospecção, né? De leads, nós estamos falando de marketing digital, da parte de gestão, tudo isso com o catalisador de inovação, né? Que é um grande diferencial ao longo de todas essas etapas aqui, porque a gente tem esse olhar para tudo, mesmo para gestão, mesmo para prospecção, a gente está sempre colocando inovação dentro desse contexto. Então, é uma consultoria, é um trabalho muito assertivo, né? Se vocês quiserem complementar aqui, mas é um método que nós desenvolvemos, tá? E a gente pratica esse método e fazemos esse trabalho por 12 semanas. Eu acho que, assim, se você me permite, assim, Vamos lá. O diferencial aqui é que você tem os 5 pilares ao mesmo tempo, todos integrados dentro de uma linha de raciocínio, olhando as dores do cliente. Isso. E nós trabalhando essa dor do cliente nos 5 pilares, nas 5 áreas. Né? E comparando isso com o mercado, as empresas hoje não têm esse pacote inteiro como um trabalho de consultoria. Às vezes a pessoa vou contratar marketing digital, vou contratar prospecção. O que nós estamos oferecendo é totalmente diferenciado. É bem diferente. Né? É o todo, né? É um olhar, né? Holístico, onde você não vai atacar apenas um único problema, tá? O que você muitas vezes observa, empresas que vêm sofrendo nos últimos anos, não sabem onde está o problema, acham que o problema está unicamente em vendas, muitas vezes não é em vendas, está na gestão. Então é uma forma de entender desde um planejamento, né, passando por todas as etapas numa única consultoria, num único trabalho. E para agregar, né, gente, quando eu recebi a lista de alguns inscritos hoje no webinar, fiquei muito feliz porque alguns já passaram para o nosso programa de alguma forma, em algum momento, mas o que eu queria dizer é que esse lançamento ele foi todo reformulado, né? Então o Rogério colocou muito bem, é tudo ao mesmo tempo agora, é bem isso mesmo, né? Então o que a gente aprendeu foi como entrar na empresa, como diagnosticar ou levar o momento que a empresa está passando e startar essas 4 frentes de uma vez, com a 5ª frente que é a inovação, suportando tudo isso, né? Então não são etapas onde gestão vai acontecer depois de um momento ou de outro, não. A gente conseguiu realmente fazer isso. E por que 22%? Tá, gente? Porque é uma média. Eu gosto de deixar isso claro. Isso é verdade. Nós tivemos empresas que tiveram 40%, né, de melhoria em 12 semanas. E 12 semanas realmente foi o tempo que a gente colocou isso como prática e provamos que dá certo. Tá? Mas só uma observação é que a gente não para em 12 semanas. Né? Depois a gente tem um acompanhamento. Né? A gente sempre vai estar do lado de quem começa com a gente, né? Acho que daqui a pouco teremos até um clube aí da IMC, porque a gente fica muito feliz, porque a gente vai indo nas empresas
e essas empresas continuam com a gente de alguma forma. E a gente acaba conectando, né, a empresa de uma forma a realmente integrar, né? Sim. Então o que a gente vê é assim, às vezes a dor ali daquela empresa ela acha que é o time comercial. Aí o time comercial fala que é o time de delivery, porque um não está colaborando com o outro. E muitas vezes o que a gente percebe é o trabalho que nós fazemos, a gente envolve as pessoas das diferentes áreas, né? Então, é o time de staff que está lá fazendo o operacional, é o time que está prospectando, é o time que está fazendo marketing, é o vendedor, é o delivery. E quando a gente conecta todos eles, a gente realmente cria uma linha, né, de atuação, um foco da empresa, que tudo fica mais viável, né? Então, assim, é um método que foi desenvolvido aí ao longo de muitos anos, tal. É complexo, mas a gente transformou essa complexidade de uma forma simples, né? Porque se não for simples, não funciona. Não funciona. Então esse é outro lema aqui nosso, a gente adotou e a gente entende que tem que ser assim. Então isso envolve tudo, né? Processos são complexos, sim, mas a gente pode fazer com outro olhar, né? E transformar isso para ser mais dinâmico, mais ágil e produtivo para as empresas. E mais barato. Vamos deixar claro que é mais barato, né? A gente, entre nós aqui, é 5 em 1, né? E não é muito mais barato do que você comprar consultorias separadas, além de levar um tempo muito maior, né? Então, como esse time já trabalha bastante tempo junto, a gente sabe aqui a posição de cada um e como fazer isso em menos tempo e com certeza num custo que não tem no mercado. E ver resultados no curto tempo. É prático, né? Porque nós vivenciamos isso já. Né? Não, e temos até os testemunhos. E a gente tem a forma de trabalho, a metodologia, ela te deixa o elemento prático, você pratica ali, né, no teu objetivo ali. Então é praticado e você sai no dia seguinte já implementando. Então não é que aquela história do PowerPoint, né? Vai uma consultoria, pega um PowerPoint mirabolante e você no dia seguinte não consegue fazer nada com aquilo. Então no nosso caso não. Você sai efetivamente com um trabalho na mão para ser executado. Então esse é e a gente percebeu que tem que ser assim, né? Tem que ser... Não tem mais tempo. Não tem mais tempo, ninguém mais tem tempo, né? Nem tempo nem dinheiro, né? Então a gente tem que ser bem assertivo. Por isso, o que a gente fez? É um programa que é por um tempo limitado, realmente, a gente está fazendo isso por 3 meses, tá? E a gente vai atender um número limitado também de empresas por uma questão nossa mesmo, tá? Capacidade de entrega, né? Então, porque a gente é bem correto nesse sentido, então é uma janela que se abre agora, né? Que agora e a gente vai trabalhar isso, enfim. Então, a gente vai colocar isso à disposição de vocês, se vocês tiverem... se o que a gente falou aqui te tocou, né? Tocou a tua empresa, você percebeu que faz sentido e que é importante praticar isso e levar isso para dentro da tua empresa, vai ter um link embaixo aqui do vídeo que tem aí um formulário, você entra nesse link, se cadastra aí nesse formulário, a gente vai voltar para você. Também 2 e-mails, se eu não me engano, vão ser colocados aí também, que é o meu e-mail e da Larissa, que trabalha comigo, e a gente vai voltar para você aí e estamos aqui prontos para atender a tua empresa, tá? É isso, gente. É isso? Resolver finalmente as dores e o problema. As dores, exatamente. Isso. Vamos atacar as dores para resolver e todo mundo sair lucrando dessa história. Isso. Certo? Tá ótimo. Beleza? Obrigado, Xavier. Obrigada aí a todos. Obrigado, Ingra, né? Obrigado, Ingra. A Ingra por todo o suporte aí, essa empresa é gigante e a gente faz parte disso. Beleza. Obrigado, muito gente. bom. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Obrigada a todos.